Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória. Todo louvor, Senhor.
A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, nós forneceremos subsídios da lição número 3, que tem como título Jó e a realidade de Satanás. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem no nosso canal, compartilharem o nosso vídeo e não deixem de participar do teste online. Nós temos um questionário online. Os irmãos vão clicar no link que se encontra na descrição desse vídeo e serão direcionados a uma página a qual abrirá um teste online. Fácil, simples e rápido. Não deixe também de fazer, meu irmão. Compartilhe entre seus alunos. Compartilhe entre os professores. Faça com que eles sejam instigados a lerem a lição bíblica e a estudarem o assunto da semana. Então vamos lá, meus amados irmãos. Lição 3, Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo encontra-se em Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó. Jó, capítulo 1, os versículos 6 ao 12 e Jó, capítulo 2, dos versículos 4 ao 5. Amém? Então vamos comentar essa lição de hoje, lição esta maravilhosa, que nós vamos ver a realidade de Jó com Satanás, ou seja, Jó e a realidade de Satanás, que Satanás é um ser pessoal, e como ser pessoal é um ser que tem personalidade própria, e é isso que nós iremos estudar na lição bíblica do livro de Jó. E nós estamos tratando esse trimestre, quarto do ano, sobre o livro de Jó. Então vamos, meus amados irmãos. A gente vai perceber que o inimigo existe. Embora muitas pessoas neguem o mundo espiritual, só queiram abraçar aquilo que é do mundo material, ou seja, aquelas pessoas que têm a sua crença no materialismo, mas nós não, nós somos teístas. Acreditamos que existe um Deus que age no mundo, que age na vida das pessoas e, além de tudo, é um ser espiritual. E como ser espiritual, Deus é um ser espiritual, é um ser também pessoal, que tem sua personalidade. O inimigo de nossas almas, que é aquele anjo que se rebelou, era o querubim ungido de Deus, este anjo, e veio a se rebelar. A se rebelar por quê? Porque a Bíblia sugere que a mais exaltada posição do reino dos espíritos era ocupada no princípio por Lúcifer. Uma criatura que era perfeita em todos os seus caminhos, desde a sua criação. Isto está lá em Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 15 ao 18. Mas a maior catástrofe da história da criação universal, meu irmão, foi sem dúvida nenhuma. Isso nós estamos falando aqui antes da criação do ser humano, porque antes da criação do homem se deu a queda de Satanás e da terça parte dos anjos, porque os anjos foram criados bem antes do ser humano e antes de Deus criar o mundo físico, o qual nós conhecemos, porque no próprio livro de Jó fala isto. Quando Deus está indagando a Jó, faz aquela pergunta para Jó, que é onde Jó estava quando ele fundava os fundamentos da terra e as estrelas da alva jubilavam e cantavam e se alegravam, ou seja, eram os anjos que estavam se alegrando quando Deus criou o mundo. Então essa foi a maior catástrofe da história universal, foi a rebelião contra Deus por parte de Lúcifer e a consequente queda de 1/3 dos anjos que juntamente com ele vieram à perdição. Querendo ou não, meus irmãos, nós já estamos entrando praticamente no tópico primeiro da lição, que é o livro de Jó e a natureza de Satanás, que vai falar que ele é um ser espiritual, ele é um ser criado e é um ser dotado de personalidade.
Como nós estamos falando, ele, Lúcifer, que é o filho da alva, ele foi criado. Ele não existe, ele não pré-existe, vamos falar assim, ele não pré-existe, ele não era eterno. Eterno é só Deus, se a gente levar nessa compreensão de eternidade, aquilo que não tem fim nem início, só Deus. Porque todas as outras coisas foram criadas. Embora hoje os anjos sejam seres imortais, porque eles não morrem, eles foram criados, eles tiveram uma origem. E o inimigo de nossas almas não fica de fora dessa. Então ele foi criado, como todos os demais anjos, para glorificar a Deus. Mas, entretanto, ao invés de ser fiel a Deus e honrá-lo para sempre, o que Lúcifer intentou? Ele tentou reinar sobre o céu e a criação, em lugar de Deus. Ele queria para si, meu irmão, a supremacia e a autoridade devida exclusivamente ao Altíssimo. Essa referência se encontra lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 14, dos versículos 12 ao 17. E ele veio a cair, porque ele se exaltou. É os ex de Lúcifer, que está lá em Isaías capítulo 14, dos versículos 13 e 14, que está dentro da referência que nós falamos anteriormente, que fala: eu subirei ao céu, subirei. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então você vê aí que ele fala tudo isso em primeira pessoa, menosprezando o seu Criador. É a criatura querendo prevalecer sobre o Criador, mas isso é impossível. Então, Satanás é um ser espiritual, ele é um ser que foi criado e ele é dotado de personalidade. Ele é dotado de personalidade. Por quê? O que se entende por personalidade? Vamos entrar nesse ponto, a personalidade dele, que ele é uma pessoa pessoal. Personalidade, meus irmãos, é a forma de vida pessoal, caracterizada por uma existência autoconsciente, ou seja, dotada de intelecto, afetividade e vontade. Observe que Deus não criou Satanás como tal, com uma personalidade maligna e deturpada, não. Ele tornou-se assim porque pecou. Ezequiel 28, 19. E encheu-se de exaltação e rebeldia. Porém, meus irmãos, Satanás é uma pessoa, como nós estamos falando. Ele é um ser pessoal. Satanás é uma pessoa com todos os atributos de uma pessoa. João 8,44, deixa como referência para os irmãos. Então, Deus quer que os homens conheçam os fatos relativos a ele, pelo que muito tem revelado sobre ele nas Escrituras. Observe o que as Escrituras nos falam no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter bastante cuidado com esse ser, que é um ser espiritual. A realidade é que ele existe. As pessoas tentam negá-lo, mas ele existe. Por quê? Porque ele caiu no princípio, ele é mentiroso desde o princípio. E no trecho do livro de Jó, que é o texto que está na nossa leitura bíblica em classe, temos o registro de um diálogo. E esse diálogo ocorre entre Deus e Satanás, bem como os acontecimentos subsequentes. Observe que na passagem, meu irmão, Satanás se apresenta a Deus regularmente como os anjos, que aqui são chamados filhos de Deus. Então ele se apresenta regularmente como os anjos costumam fazer. E esse trecho é interessante porque a gente aprende 4 coisas sobre esse ser pessoal que foi criado e que tem personalidade, que é o Satanás. Primeira coisa que aprendemos, ele não é onipresente, pois se fosse, não teria que ficar rodeando a terra. Então ele estava rodeando a terra, ele não é onipresente. Logo, ele não é Deus, porque tem pessoas que tentam endeusar. Tem aquelas pessoas que chegam ao extremo de colocar tanto poder para Satanás, tanto que chega quase a endeusá-lo. É um extremo. E o outro extremo é negar a sua existência, a sua personalidade, a sua
astúcia, a sua malícia de querer derrubar o homem. Então nós não devemos chegar a nenhum desses extremos, mas ficarmos ali apercebidos que ele é um ser pessoal, é um ser que foi criado, mas ele é dotado de personalidade, ele tem autoconsciência e está querendo me derrubar e te derrubar. Então nós devemos ter cuidado, porque a tentação vem dele, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Então é a primeira lição que nós aprendemos, que ele não é onipresente, porque ele estava rodeando a terra. Segundo, sempre está em atividade a serviço do seu reino, procurando destruir a fé dos crentes. À medida que se aproxima o fim de sua liberdade no universo, ele vai intensificar cada vez mais seus ataques contra a humanidade. Esse é o segundo ponto que nós aprendemos sobre esta parte do livro de Jó, sobre a realidade de Satanás. Terceiro, ele acusa falsamente os servos do Senhor. Disse que Jó servia a Deus por interesse, isto é, por causa das bênçãos e dos bens que o Senhor lhe tinha concedido. E quarto, ele depende, preste atenção, meus irmãos, ele depende da permissão do Altíssimo para provar os crentes. Porque é o Senhor quem primeiro fala sobre Jó. Ele não chegou falando que Jó faz isso por causa disso, não. Mas o testemunho de Jó, quem dá é Deus, o Senhor que fala para ele. Viste o meu servo Jó, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então, quem dá o testemunho de Jó é Deus, dizendo que Jó é fiel, Jó é reto, sincero, mas Satanás olha e diz que Jó só é fiel porque o Deus o fizera prosperar. Então, Satanás insinua que se estender a sua mão e destruir os bens materiais de Jó, Deus verá que Jó blasfemará. O Senhor permite, então, Satanás tocar nas possessões de Jó. E ele vai tocar em tudo aquilo que Deus permite que ele venha a tocar. Este é o primeiro ataque de Satanás. Ele ataca agora as coisas de Jó materiais, seus filhos, seus bens. Jó é reduzido ao pó. Porém, é no segundo ataque de Satanás, com a permissão de Deus, é que ele vai tocar sobre a saúde de Jó, sobre a vida de Jó, mas sendo limitado apenas a isso e não o matá-lo. Como é o desejo dele de fazer o homem blasfemar, se perder de Deus e perder por fim a sua salvação. Então, este primeiro ponto, meus amados irmãos, fala disso, que ele é um ser espiritual, ele é um ser criado, porque ele foi criado por Deus, ele não é um ser que é pré-existente, não, mas ele foi criado, e ele é um ser dotado de personalidade, porque ele sabe raciocinar, ele sabe argumentar. Nós vemos isso que nós estamos estudando no livro de Jó, como foi falado, e outra parte também da Bíblia Sagrada que nós vemos, de fato, que o inimigo é um ser pessoal, é na tentação a Cristo. Porque ele argumenta de sua forma persuasiva, de sua forma astuta, citando até a palavra de Deus para fazer com que Cristo venha a se cair em tentação. Mas Cristo resistiu. Por quê? Porque o inimigo, quando ele sabe que você está na igreja, que você é fiel, que você anda nos estatutos, nos caminhos de Deus, ele não vai usar coisas que você não vai ter atração, mas ele vai usar a palavra. Mas de que forma? De forma deturpada, de forma alienada. Ele vai fazer com que você venha ter dúvida em sua mente, porque ele vai usar a palavra para fazer você cair, para você ser tentado, para fazer você se desviar. Porque ele vai usar a palavra, porque é o meio mais fácil que ele tem hoje no Ocidente de atacar é assim. Já no Oriente não, a perseguição é mais ferrenha. É perseguição, é acoite, açoite, é morte. Tem que negar Cristo, porque a perseguição é física. Já que não, a perseguição aqui é mais na mente, é mais intelectual. Intelectual no sentido de falar que ele está tentando agir, porque nós hoje aqui, graças a Deus, temos a liberdade religiosa de expressar em quem cremos e como cremos, e ninguém pode interferir
Já no Oriente é diferente. Como eu tenho falado para os irmãos, aqui não. Aqui vai começar com o quê? Com tentar ramificar o evangelho, mostrando outro lado, que não existe. O evangelho é um só. Pecado é pecado e não deixa de ser pecado em qualquer lugar que exista. O pecado que hoje é aqui no Brasil, é lá no Japão, é na China, é no Uruguai, na Argentina. Pecado é pecado. Em qualquer lugar o pecado é pecado. Mas hoje, o que acontece nos nossos dias é a introdução de meios que venham fazer com que o povo criem na sua mente coisas que não sejam alienadas, que não estejam alinhadas ao pensamento de Cristo, não esteja alinhada com a palavra de Deus, mas eles vão usar o quê? Vão usar a palavra para tentar nos desviar do caminho que nós estamos seguindo, o caminho de Cristo. Mas tenhamos cuidado com esses falsos pregadores, esses falsos, os lobos transfigurados de ovelha, vestido de ovelha, vamos falar nem transfigurado, vestido de ovelha, para tentar fazer com que o povo caia. Então este é o primeiro tópico. Satanás, então, meus irmãos, nós temos que ter em mente que é um ser espiritual, é um ser que foi criado, ele é um ser dotado de personalidade, e nós vemos isso, que ele argue, conversa, vamos falar assim, tem uma comunicação com Deus, ele argumenta, e na tentação de Cristo também. Isso é interessante os irmãos levar, que na tentação de Cristo também a gente vê as características pessoais dele. O segundo tópico da lição fala que o livro de Jó e as obras de Satanás, dor e sofrimento, depois vem acusar e tentar. E foi isso que ele fez. Ele não tem outra missão na terra a não ser essa, a fazer o quê? A tentar destruir tudo aquilo que o homem conquista, e principalmente o povo de Deus, o povo que anda em comunhão com Deus, porque ele é atacando o povo, fazendo com que o povo passe dificuldades, perseguições, sofrimento e dor, para vir a blasfemar de Deus, a se distanciar de Deus. Mas o crente que é fiel, o crente que é salvo em Cristo Jesus, quanto mais as coisas apertam, mais ele está dando glória a Deus, porque sabe que o seu Redentor vive. Então, qual o resultado do ataque de Satanás na vida de Jó? Vamos falar agora na vida de Jó. O que mais deve ter surpreendido Satanás foi a reação de Jó. O inimigo estava esperando que ele blasfemasse contra o Senhor. Mas em vez disso, o que Jó fez? Ele o adorou. Em lugar de rancor, meu irmão, encontramos louvor. Jó não transgrediu contra Deus, nem lhe atribuiu falta alguma por aquilo que sofreu. Jó demonstrou uma fidelidade rara ao seu Criador, pois ele percebeu, antes de perder tudo, que Deus lhe tinha abençoado grandemente, e tudo que possuía lhe fora dado pelo Senhor. Esta era a certeza que Jó tinha na sua vida. Nada o prendia às suas riquezas. Jó não estava preso às suas riquezas. E quando estas foram destruídas, Jó não lamentou, não murmurou, mas ele louvou ao Deus Todo-Poderoso, reconhecendo seu direito de fazer o que quisesse com aquilo que ele tinha lhe dado. Então Jó tinha certeza que tudo aquilo que ele tinha foi Deus que deu para ele. E se ele agora estava perdendo tudo, foi Deus que tinha dado, ele reconhece esse direito de fazer, e Deus que pode tirar tudo. Se Deus deu tudo para ele, Deus pode muito bem tirar tudo dele também, porque ele tinha certeza que tudo estava debaixo das potentes mãos de Deus. E Deus não desampara os seus filhos. E assim Jó acreditou fielmente e piamente naquilo que Deus tinha lhe dado. Deus agora estava tirando através de Satanás pela permissão de Deus. Mas Jó não se murmura da vida, não sai murmurando, não sai reclamando, não sai lamentando, que hoje muitas vezes as pessoas por qualquer coisinha já está reclamando de Deus, reclamando de tudo e de todos, mas esquece de adorar, de elevar sua voz para os céus e clamar a Deus e dizer: Deus, tu que me deu, tu que estás tirando. Esta tentação que muitas vezes o inimigo vem fazer na nossa vida, meu irmão, não é para te matar, mas é para você sair mais forte, porque a restituição de Deus, ela vem, e quando ela vem, vai vir em dobro, como foi na vida de Jó. Mas basta tão somente não murmurarmos, não blasfemarmos,
mas continuarmos fiéis no propósito ao qual Deus nos chamou de exaltar e glorificar o seu nome, seja no pouco ou no muito, mas que devamos ser fiel, porque aquele que é fiel a Deus, Deus o honra, porque Deus honra aqueles que ele honram, e é assim que a palavra de Deus nos fala. Então, meus amados irmãos, toda dor, todo sofrimento que veio sobre a vida de Jó foi o motivo dele engrandecer mais ainda a Deus. E com certeza o inimigo ficou furioso, ficou revoltado no primeiro ataque. Eu tirei tudo dele, matei os filhos dele, perdeu todas as possessões, está pobre, mas mesmo assim ele glorifica e adora a Deus. Aí o inimigo vai segunda vez a Deus e pede permissão para tocar sobre a vida de Jó, quando ele ataca agora a carne de Jó, e Jó fica ali quase como moribundo, com aquela doença terrível, que hoje é um embate muito grande, que não se sabe que doença era aquela que Jó foi acometido, mas muitas pessoas acreditam que eram várias úlceras durante o corpo, e de longe talvez até fedesse Jó, por causa daquelas feridas purulentas no seu corpo todo, que ele não tinha nenhum. Imagine, meus amados irmãos, quando nós temos um pequeno carocinho, a coceira que dá. Agora imagina a pessoa praticamente estar em carne viva sobre a sua pele e querer coçar e estar cheio de ferida, de pus em seu corpo. E era assim que Jó estava era a situação de Jó, era essa. O homem que estava agora decaído, mas Deus era o Deus que estava sob o controle de tudo. E em tudo isso que Jó passou, ele não murmurou, mas permaneceu fiel, adorando e exaltando ao Deus a qual ele tinha abençoado. E se agora tudo estava saindo, tudo estava sendo perdido, tudo estava sendo tirado de sua vida, era por causa da permissão de Deus. E ele tinha certeza disso, que no final o Senhor iria levantar-se de seu trono para o abençoá-lo, porque ele permaneceu fiel. Mas a esperança de Jó era no Deus Todo-Poderoso, num Deus a quem tudo faz, a quem tudo pode, a quem tudo vê. E por fim, o nosso terceiro tópico, o livro de Jó e o acaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás para o primeiro subtópico. Jó e o testemunho de Deus. Então, o primeiro ponto é queda e ruína de Satanás. Aqui, o autor quer nos mostrar essa queda e ruína, até que nós já falamos um pouco dela. Por quê? Porque está mostrando aqui, como eu falei para os irmãos, que a fidelidade de Jó a Deus, a fidelidade de Jó a Deus foi como uma derrota para o inimigo, foi uma derrota para Satanás. Por quê? Porque Jó não pecou, Jó não murmurou, Jó não blasfemou contra Deus, mas permaneceu fiel. Ele viu que com aquele homem ali não tinha jeito, não tinha como derrubá-lo. Será que na nossa vida nós podemos fazer o mesmo que Jó? Será que nós temos o testemunho, não só diante dos homens, mas diante de Deus, que Deus possa dizer, viu o teu servo, viu o meu servo, viu a minha serva? E o inimigo pode até falar, mas vir sobre a sua vida e você permanecer fiel a Deus, isso faz com que ele perca, porque ele é perdedor. Ele é mentiroso, ele está aqui para acusar, para tentar e para destruir. Mas o crente que é fiel, que se sujeita a Deus e resiste ao inimigo, ele vai fugir da sua presença, porque ele vai ver que Deus é na sua vida e que você anda fielmente com Deus. Esta é a queda que fala aqui do autor. Porém, essa queda de Satanás se deu efetivamente quando Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou e tomou a chave dos infernos e da morte em sua mão. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai para rogar e advogar por mim e por ti. Hoje essa situação, o inimigo já foi derrotado. A Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. Mas Cristo já venceu ela por mim e por você. E se Cristo venceu, um dia nós também venceremos. Mas nós venceremos não é porque nós merecemos, não é porque nós temos capacidade, não. Nós vamos vencer porque Cristo venceu por mim e por ti. Nós não somos capazes de nada. Mas Cristo foi o homem capaz de fazer aquilo que não poderíamos fazer, mas ele fez por mim e pela tua vida e por todos aqueles quanto o aceitarem como seu único e suficiente Salvador. Então esta é a queda e ruína de Satanás. E o que está reservado para ele já está preparado. Por quê? Porque o falso profeta e o anticristo vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. E por fim, quando Cristo vier
com a sua igreja, porque nesse tempo a igreja já foi arrebatada, que é o período depois da grande tribulação, quando Cristo vier socorrer a Israel, nós vieremos com Cristo, porque já teremos um corpo glorioso, um corpo redimido, porque a redenção vai vir de Cristo, porque Ele assim o fez, para que um dia nós também possamos estar incluídos nessas bênçãos espirituais, as quais Deus tem reservado para todos aqueles que Ele amam. E por fim, Jó e o testemunho de Deus. Nós já falamos sobre isso, que quem testemunha sobre Jó é Deus. O inimigo, quando se apresenta ali na presença de Deus, com os filhos de Deus, não é ele que chega falando lá, não. Ó, Jó só é fiel para tu, Deus, porque tu dá tudo para ele. Ele tem milhares de ovelhas, milhares de bois, milhares de carneiros, de camelos. Tu dá riqueza para ele, os filhos dele são prósperos, têm uma vida boa. Não. É Deus que chega para ele. De onde tu vens? E ele fala como? De rodear a terra e passear por ela, mostrando que ele não é onipresente. Mas Deus vem e fala, viste tu, meu servo Jó, homem fiel, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí ele fala, eu vi. Mas também quem não é fiel desse jeito, tem tudo. Tem dinheiro, tem fama, tem família boa, tem casa boa, tem carro do ano, anda no luxo. Aí Deus então faz conforme você está me falando. Quer tirar tudo dele, tira tudo dele lá. Mas não toque nele não, tira tudo dele. Para ver se vai blasfemar contra mim. E o inimigo vem e faz tudo aquilo e aspecto de que Jó não blasfema. Aí quando ele vai a segunda vez se apresenta diante de Deus para fazer a segunda série de tentação. Que agora ele vai tocar na carne de Jó. Só não vai poder matá-lo, porque a permissão de Deus foi que não matasse, não tirasse a vida dele. Isso infere, meus irmãos, que o inimigo mata também. E quem matou os filhos de Jó? Pela permissão de Deus. Claro que é tudo pela permissão de Deus, mas quem matou foi o inimigo, que veio, mexeu com as coisas da natureza, levantou povos de outros, da vizinhança de Jó, para assaltar, para roubar, para saltear Jó. É tudo o inimigo que usa isso para vir tentar o seu povo, o povo de Deus, tentar o servo fiel a Deus. É tudo isso ele que faz. Então nós devemos andar em comunhão com Deus. A aprovação pode vir, a tentação pode vir, mas nós devemos estar preparados. E como nós estamos preparados para lutar nessa batalha espiritual? Não é um mundo palpável, meus irmãos. No mundo espiritual, nós devemos entrar tomando a armadura de Deus. A palavra de Deus nos fala, tomai toda a armadura de Deus. A armadura está disponível, mas eu que tenho que me predispor a sair da minha acomodação para tomar. A palavra fala, tomai toda a armadura de Deus. Eu devo agir, eu devo ser ativo, eu devo ser ativo no caso de sair da minha posição e tomar. Eu tomando a armadura de Deus, eu consigo resistir, porque o dia mal vai vir. Quando o dia mal vier, eu devo estar revestido dessa armadura de Deus, a qual Ele nos concede a todos aqueles que andam em espírito com Deus, andam em espírito e em verdade, revestido de toda a armadura de Deus, vai resistir às astutas ciladas do inimigo. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar nesta lição sobre Jó e a realidade de Satanás. Ele é um ser real, ele é um ser pessoal, tem personalidade própria, porém ele é inteligente, é um ser autômato e com certeza ele tem poder, mas maior é o que está do nosso lado do que o que está do outro, que é Satanás, porque tudo que ele faz é com a permissão de Deus. E se você está passando por um momento de tentação, momento de tribulação, e você está dizendo, mas Senhor, eu sou tão fiel a Ti, anda nos teus caminhos, nos teus estatutos, faça a tua obra, faça o teu querer, faça a tua vontade, porque tudo isso está me sobrevindo. Não lamente, não murmure, não reclame, mas adore a Deus assim como Jó fez. Tão somente adore, porque o Senhor que controla tudo e vê tudo, Ele está com suas mãos estendidas sobre a sua vida,
para que você venha ser restabelecido no futuro próximo, porque a Bíblia fala que o que Deus faz hoje nós não entendemos, mas nós vamos entender depois, porque o que Ele faz hoje, como foi o que eu faço hoje, vocês não entendem. Vocês não entendem. E é assim que aconteceu na vida de Jó. Jó, às vezes, talvez até não tenha entendido todos aqueles sofrimentos que ele passou. Aí vem seus amigos e começam a tentar explicar a Jó. Deve ser porque você está em pecado. Deve ser porque seus filhos pecou. Deve ser por isso e por aquilo. Mas não. É por permissão de Deus. O inimigo está tentando por permissão de Deus para que você saia mais forte. Para que você venha a vencer pelo poder do sangue de Cristo na sua vida. E que possamos, então, meus amados irmãos, meditar nesta lição. Esta lição maravilhosa que veio como uma luva em nossas mãos. Que esse trimestre nós estamos estudando o livro de Jó. A fragilidade humana e a soberania de Deus. Essa lição 3 é maravilhosa, é riquíssima. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu joinha, meu irmão. Curta o nosso vídeo. Comente o nosso vídeo. Comente aí, meus irmãos. Façam perguntas se os irmãos tiverem dúvida. Façam questionamentos. Façam apontamentos se os irmãos assim desejarem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça também de fazer um teste online, como eu falei no início. Na descrição desse vídeo nós temos um teste online. Amém? Um teste online. Teste rápido, fácil e simples. Tem o link, os irmãos clicam no link e vai ser direcionado a outra página que tem um teste online disponível, amém? E que vocês meditem nesse hino que nós vamos deixar aqui tocar no finalzinho para você meditar um pouco na palavra de Deus. Deixamos esse hino agora no finalzinho e também no início para que os irmãos venham a crescer, a se alimentar e pedir para o Senhor, acrescenta-nos fé, nós acrescenta fé, aumenta a nossa fé, que Deus vai ouvir a sua oração, amém? Busque as coisas espirituais, o reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos, amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
Senhor.